Gente, recentemente tem acontecido discussões acerca do fim da escala 6 por 1 no Brasil, né? E antes de entrar no mérito da questão da escala 6 por 1, vocês precisam entender por que que as pessoas elas fazem isso. Por que que elas mandam esse tipo de projeto de lei buscando sempre ali a validação das pessoas, principalmente as pessoas ali que são a classe, né? Pessoas que são trabalhadoras, classe média baixa ali. A ideia é muito simples, tá? O modelo hoje republicano, democrático que está inserido no nosso país faz com que as pessoas elas tenham sempre fazer alguma coisa diferente para poder justificar o seu voto nelas futuramente. Então elas começam a fazer coisas absurdas ao ponto de mandar um projeto de lei para criar ainda mais, como que eu posso dizer, peso, né, financeiro para as contas públicas do que propriamente pensar numa visão de solução a longo prazo. Então elas saem gastando, né, utilizando da máquina pública cada vez mais para criar incentivos, benefícios sociais, visando sempre a próxima reeleição e sai gastando como se não houvesse amanhã. Só que elas não entendem que não existe dinheiro infinito. Alguém precisa pagar aquela conta. E na maioria das vezes, quem paga essa conta não é o político que está lá criando essas leis. É você. E existe um problema de você imprimir cada vez mais dinheiro para cobrir esses programas sociais, essas coisas que eles tiram, né, da cabeça deles, buscando se perpetuar no poder, que é a questão da inflação. E a inflação, o que que é? É a perca de poder de compra da população ao longo do tempo. Então, é a mesma coisa que eu chegar em você hoje e falar assim, ó, tá aqui, eu vou te dar R$ 300 aqui por mês, beleza? Quem que vai pagar essa conta? Pô, tá vindo de origem através de arrecadação de impostos, ou seja, alguém teve que produzir aquele dinheiro para que agora eu faça assistencialismo com você. Só que o mercado começa a enxergar que tem muito dinheiro ali circulando, né? As instituições sérias, os bancos, as financeiras, elas vão vendo que está existindo ali indícios de uma política populista com o dinheiro do pagador de impostos e elas começam a diminuir o rating, né, daquele país, ou seja, o custo do dinheiro ele acaba ficando mais caro ao longo do tempo. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que está recebendo aquele benefício de R$ 300 por mês, ela acha que ela está se beneficiando daquilo. Só que, na verdade, por conta da inflação, aqueles R$ 300 vai acabar que ao longo dos próximos meses ou anos não vai valer absolutamente nada. E aí ela vai ficar puta, porque ela vai ver que os R$ 300 dela já não vale mais nada. Então, eu concordo que em pessoas em situação de vulnerabilidade tenham sim que receber algum tipo de benefício, tenham sim que ali receber uma ajuda, né, a curto prazo, até que ela tenha ali condições de andar com as próprias pernas, né? O que eu vejo hoje, o que eu não concordo, é marmanjo dentro de casa, forte, saudável, não querendo trabalhar, não querendo produzir, querendo viver à custa de quem produz, entendeu? E uma hora essa conta chega. Por quê? Ah, vamos taxar os empresários, vamos taxar os ricos. Beleza. O empresário ele não é bobo. Ele chegou naquele patamar com inteligência, com estudo, com técnica. Ele não é idiota. Se ele vê que tem ali um país aumentando consecutivamente os impostos, ele vai procurar alguma forma em driblar o sistema para que ele consiga se isentar daquela responsabilidade. E quando o governo ele passa a aumentar impostos significativamente, ele tem que começar também a imprimir dinheiro para justificar aquilo, né? E nessa impressão de dinheiro gera inflação, consequentemente a desvalorização da moeda e aquele mesmo R$ 600 que as pessoas tinham já não vale mais absolutamente nada e entra nesse ciclo, o país perde perca de produtividade real, os empresários eles começam a levar o dinheiro, o patrimônio, os bens para fora, para outro país, onde eles não são taxados, né? Aqui eu faço menção ao Paraguai, não é segredo para ninguém o tanto de empresário que está indo para o Paraguai ou Estados Unidos, Europa e assim consequentemente, né? Porque o problema do Brasil também ele não é só econômico, o problema do Brasil ele também é de segurança, né? As pessoas hoje, as famílias sérias que têm ali um pouco de recurso a mais, elas estão buscando, né, países onde elas possam viver com as suas famílias em paz. Então, infelizmente, o Brasil é isso. A democracia ela é um sistema
porque não dá certo, não dá certo, porque sempre vai existir pessoas ali querendo fazer caridade com dinheiro que não é dela, entendeu? E não existe almoço grátis. E a solução, na minha concepção hoje, tá? Depois de muito tempo estudando, é o liberalismo econômico. Eu, assim, ouso até dizer que eu venho estudando um pouco mais sobre o modelo de gestão monárquico e eu acredito que faz total sentido, porque um país, uma nação, ele tem que ter senso de dono, né? E a monarquia ali seria o legado, a família da pessoa, né, administrando o país a longo prazo e não a curto prazo, com essa gastança toda. Então, teria-se muito mais responsabilidades com os recursos ali para fazer a gestão. Então, é isso que eu acredito, mas, infelizmente, eu acho que o Brasil ele tem que passar por uma questão de educação, sabe? Eu acho que precisa-se ser ensinado para as pessoas coisas básicas, precisa ensinar as pessoas a começarem a questionar e não só simplesmente aceitar o que o professor ali de história, o professor ali de humanas, né, o cara que está ali ministrando a aula, está empurrando na cabeça dos alunos, né, que é o que acontece hoje, infelizmente, na maioria das escolas e também, consequentemente, nas universidades federais. Então é isso que eu penso. Eu acho que a gente tem que ser ensinado a questionar e entender que não existe somente uma única forma de aceitar as coisas como elas são, tá? Porque no final das contas quem paga essa conta é você. Até mesmo as pessoas que recebem benefícios ali do governo, tá? Quem sofre as consequências, quem vai continuar vivendo uma vida escassa, medíocre, porque o governo ele paga sempre o mínimo, né? E ninguém consegue ser próspero vivendo com o mínimo. Então é algo a se refletir. Eu oro e peço a Deus para que a nossa nação seja conduzida por pessoas que realmente têm competência, né, e gestão, e não coloquem os interesses próprios, né, em detrimento dos interesses da população. É isso que eu desejo. Tamo junto.